beleza? Bom dia a todos aí. Fiz umas entradinhas aqui, ó. Quero dar uma explicada para você. Você que já tá na frente do gráfico há algum tempo, você entendeu? E fica no perde e ganha, você tem que entender o seguinte. Você tem que aprender a fazer leitura do preço. Parar com esse negócio de setup, você entendeu? Porque travou no comando. Ó, o preço tá subindo aqui, ó. Né? O exemplo, né? Ó, comando aqui, ó. Comando, né? O preço tá subindo. Travou no comando. Aí você entra de venda. É o primeiro registro aqui, ó. Preço fechou. Preço veio. Toca no primeiro registro, retrai e fica dentro. Aí você entra para compra. Você entendeu? É bom. Funciona. Mas não é sempre. Por quê? Porque tem outras coisas. Você entendeu? Você tem que entender que você tem que aprender a ler o preço. Só faça entrada quando você tiver, não digo 100%, mas você tem convicção da sua entrada. Senão você não faz. Quando você tiver leitura, você tiver confluências. Ó, eu peguei essa entrada aqui, ó. Essa foi por intuição, essa foi por convicção. Você tem que entender isso. Você tem que ter convicção da sua entrada. Você não vai ter certeza 100% que isso não existe, mas você tem convicção. Você tem que aprender a ler o preço e fazer entrada com valores baixos para não afetar sua mente. Você não depende disso daqui, você depende do seu trabalho. Isso aqui é um trabalho que você está almejando para o futuro. Ó, o que acontece? Quando esse preço reverteu aqui, ó, ele reverteu forte, né? Uma vela expressiva. E continua com uma nova posição. Aí ela fecha o preço aqui, ó, fechou. Quando ela fechou o preço aqui, eu já estava vendo o que eu tinha aqui para trás, ó. Eu tenho aqui, ó, uma vela de força. Por quê? Porque ela rompeu esse comando aqui, ó. Toda vela que rompe um comando, um posicionamento, ele é uma vela de força, porque ela rompeu um preço novo, ela rompeu uma posição nova. Então essa vela é vela de força, que vem de uma nova posição, que também é vela de força, porque rompeu esse comando aqui, ó. Então tem muita compra aqui, ó. É só por isso? Não. Quando ela veio e fechou o preço dentro dessas regiões aqui, uma vela de força que rompeu a última vela, ela também fecha o preço dentro dessa nova posição que vem de uma vela que, ó, retrai, o preço tenta agir, ó, a compra entra, reverte e continua. Você entendeu? Eu já tenho um fundo lá embaixo, ó. O preço já agiu aqui, ó. Você entendeu? Entre aspas, é como se o preço estivesse trabalhando no 50% do preço. Ó. Ele fecha o preço dentro de uma vela de força, que rompeu a última de comando, né? Rompeu, não é pelo comando, é porque ele rompeu, ele está com força de alta, ele já vem de uma vela de força que rompeu o último preço de venda e também está dentro de um fundo mais alto do que o último fundo. Essa aqui, ó, é uma nova posição, essa vela aqui, ó. E essa aqui, ó, é uma nova posição também, porque se é uma nova posição porque é a segunda vela que vem de uma reversão, essa é a nova posição que vem de um rompimento. Então você tem que estudar para você ver isso. Beleza, entrei nessa vela. Quando o preço desce aqui, ó, ele desce bastante e sente. Ó, quando ele retrai aqui, ó, ele está sentindo essa região aqui, ó. Está sentindo essa região aqui, ó. Você entendeu? Está sentindo. Ele retrai e ficou dentro do último fundo ainda. Ó.
Estava dentro do último fundo. Você entendeu? O pavio é muito comprido. Você entendeu? Fica quieto. Mas você está vendo que ainda o preço está sentindo a compra. Aí o preço nasce de novo e tenta agir, ó. Age menos no pavio e diminui sua força no volume. Ele agiu menos porque o pavio é bem menor e ele também ficou bem pequenininho, demonstrando fraqueza ainda dentro de uma vela de força e dentro do último fundo. Ele demonstra realmente fraqueza na região. Essa vela aqui tem que ser verde. O preço não consegue sair da região. Ele está se mantendo dentro de um fundo mais alto, dentro de uma vela de força. Ele demonstrou fraqueza depois de tentar sair da região e sentir. Está sentindo isso aqui, ó, que é muita compra. Então você tem que ter leitura, você entendeu? Treinar muito isso, mas não é setup, não é travou em comando, não é pulou em taxa de... Funciona, mas tem que ter outras leituras somada a isso, beleza? Essa daqui, ó, vamos lá. Desce um comando. O que é um comando? É um preço novo. O preço aqui, esse preço aqui, ó, não tem nada a ver com esse. Esse preço aqui se encerra aqui e abre um preço novo, beleza? Ó, ele toca aqui, ó, retrai e fica dentro da última venda, não da última compra. O preço sentiu, ó, essa região de compra aqui, ó. O preço sentiu, ó, porque ele reverte, já rompendo. Tem que ler o preço. Ele já reverte rompendo, ó. Ele rompeu a última venda, ele rompeu, beleza. Ele foi lá em cima, não tem nada, tá rematado, ele retrai, o preço tenta, ó, agir na venda. Isso aqui é importante, ó. Ele vem aqui embaixo, ó, tá vendo? E retrai demais, reverte, entendeu? Tá sentindo a região de compra. Ele forma uma dupla posição numa região onde não tem compra. O preço desce muito forte, ó. Tocou lá embaixo, tá vendo? Tocou. Retraiu e ficou acima, ó. Ele já tocou lá embaixo, ó. Ele já tocou aqui embaixo. Ele não sai do pavio, tá? Ó. Ele toca na ponta do pavio e retrai e fica acima. Quando ele fica acima, essa vela tem que ser verde, porque o preço já fez o que ele tinha que fazer. Ele já desceu, já sentiu a região de compra, retrai e ficou acima da última região rompida por uma vela de força. Por que vela de força? Porque ela rompeu o último preço de venda. Eu saí de abertura. O certo é você aguardar ele descer um pouco aqui, ó. Negativar um pouco, né? E retrair. Você entendeu? Ó, isso aqui, ó, ele é um primeiro registro. Ele não é um primeiro registro, mas ele é o primeiro pavio de venda na região, ó. É o primeiro pavio de venda na região. Quando essa venda vem aqui, ó, ela retrai, fica acima da última venda rompida por uma vela de força e não confirma nova baixa. Ela já tocou na região, tem que ser compra. Então você tem que ler o preço, tá? Ah, o pavio é comprido, mas ele não fez nada, ó. Ele não fez nada aqui, tá vendo? E ficou acima da região. Beleza? Leitura. Essa daqui mesmo, ó. É porque buscou 50%? É, mas não é só porque ela buscou 50%. Existe uma leitura aqui nisso aqui, ó. Eu já sei que o preço vem forte na venda. Ele vem rompendo, ó. A venda vem realmente rompendo. Topos abaixo de topo, fundos abaixo de fundos. Vamos procurar a venda. O que eu vejo aqui? Eu vi a compra tentando agir aqui, ó, tá vendo? A compra tentou agir, o preço tenta e reverte, fica fraco. Ó, demonstrou fraqueza na venda. Em seguida o preço age com muita força, rompendo o último fundo. Ele rompeu forte. A região rompida ficou no 50% da venda, que é uma vela de força e um preço novo, é um comando.
eu já sei que o preço vem rompendo, eu já sei que a compra tentou agir e o preço reverte, demonstra fraqueza de volume, mas em seguida ele age com muita força, rompendo. Quando o preço nasce e busca a região rompida, ele vai tocar na região, ele vai fazer um pullback, né? Esse é o famoso pullback. Ó, ele rompe com muita força, nasce e busca. Não é para ele nascer e ficar. Não, ele tem que demonstrou fraqueza, a compra tenta sair, não consegue, o preço reverte. Quando ele reverte, o preço age com força. Entendeu? Ele age com muita força, rompendo a região. Ao nascer, ele nasce e busca a região que ele rompeu. Vai tocar automaticamente no 50%. Por quê? Porque essa vela é vela expressiva. Ele tem que pagar uma retração aqui, até porque ele deixou um pequeno interesse. Essa vela que ela não pode romper assim, ó, retrair e deixar um paviozão. Abandona, tá? Sai fora. Ela tem que deixar um pequeno pavio. Quanto menor esse pavio aqui, melhor. Quanto menor esse pavio, melhor. Mas é bom que deixe um pequeno pavio. Beleza? Então você tem que ter leitura. Não é só porque ela buscou 50%. É porque ela já vem rompendo. Você vê que a compra tenta agir de toda maneira, não consegue. O preço reverte, demonstrando uma certa fraqueza de volume. Mas em seguida ele age com muita força. Aonde o seu rompimento ficou no 50% da vela de força. Ó, o rompimento dele ficou mais ou menos no 50%. Quando a vela busca, a região rompida automaticamente vai buscar os 50%. Ela tem que pagar uma retração aqui, ó. Beleza? Ó, isso aqui, ó, que eu quero explicar para você. Você tem que aprender a fazer leitura, pessoal. Eu não peguei isso aqui, ó, mas eu vi isso aqui, aí eu fui explicar para as pessoas, tá? Ó, vamos lá. O que você tem aqui, ó? Você tem uma vela de venda que desce forte, mas ela fica dentro da região, tá vendo? Ó, fica dentro da região. Por isso nasce aqui, ó, e retrai, tá vendo? Pavio comprido. O que você tem aqui, ó? Você tem aqui, ó, você tem aqui um primeiro registro, aonde o preço tenta agir, ó, vai lá em cima, ó, toca nas regiões, retrai, o preço reverte. E esse preço, quando ele subiu, ele ficou dentro do primeiro registro e embaixo da região rompida. Mas o pavio é muito comprido. Quando o pavio é comprido assim, se aguarda, porque o preço tende a buscar o pavio, até porque ele não está em região de reversão. Ó, agora ele veio, ó, saiu um pouquinho, tá vendo? Ó, ele sai um pouco da região, né, do primeiro registro e retrai, fica dentro, ó, tá vendo? Ele veio buscar o pavio, ele se manteve embaixo da região rompida, dentro desse primeiro registro que vem de um preço fechado e dentro desse primeiro registro que vem de um preço fechado. E ele faz uma dupla posição. Essa vela aqui tem que ser vermelha, mas não tem uma região de reversão. O que você vai fazer? Você vai aguardar o preço sair da região. Ele não está conseguindo sair, ele tenta sair, retraiu, tentou sair e ficou dentro. Você entendeu? Embaixo da região rompida, dentro dos primeiros registros. Você aguarda ela aqui, ó. Vim buscar aqui, ó. Acima. Entendeu? Buscou acima, ó. Ela vai pagar uma venda nessa região aqui, ó. Ó. Tanto é que quando ela retraiu, tá vendo? Ela retraiu, ficou dentro ainda do preço, ó. Venda. O que quer dizer isso? Leitura. O preço não está conseguindo sair da região, tá vendo? Ó. Ele tentou tudo quanto é maneira e não consegue sair. Ó. Tá vendo? Ele está embaixo de uma região rompida por uma vela de força, dentro dos primeiros registros, ó, primeiro registro. Tenta sair, forma uma dupla, tentou sair, tocou lá em cima, tocou nas reversão mais alta, retraiu e ficou dentro, ó, é venda. Beleza? Então tem que aprender na lei. Tudo isso é movimentação somada à lógica do preço. Ó, esse aqui é o primeiro registro depois de uma queda do preço.
o preço sobe e deixa aqui um primeiro registro, ó, retraiu. Entendeu? Aí o preço, ó, rompe ele para baixo, ó. Quando a venda vem, ó, ela toca nele e retrai, mas ele é muito comprido. Você aguarda o preço vir buscar, ele ficou dentro, tá vendo? Ficou dentro, ó. Você aguarda sair. Tem que pagar uma retração aqui. Quando ele retraiu, ele ficou dentro, ó. É venda. Beleza? Bora pra cima.